E aí, meu povo, beleza ou yes? Moçada, circulação geral da atmosfera intertropical. Dando sequência ao nosso curso básico aí de climatologia, eu quero falar com vocês aqui um pouquinho agora sobre a circulação dos ventos na atmosfera intertropical. Compreenda comigo o que eu representei aqui, ó. Se você trazer à mente a esfera terrestre, imagine o globo terrestre. Você vai se lembrar daqueles paralelos que têm nomes próprios. Dos paralelos que têm nomes próprios, 3 deles aqui estão sendo representados. A linha do Equador, está aqui ó, no centro da Terra, separando os hemisférios norte do sul. E aqui, nos extremos dessa linha que eu coloquei, a latitude 30 graus. A latitude 30 graus não é exatamente a latitude dos trópicos, mas aqui eu represento aproximadamente a zona dos trópicos. Então é como se eu tivesse pegado a esfera terrestre e tivesse feito um corte nela. É como se nós olhássemos para o planeta em perfil de lado. É lógico que aqui eu estou desprezando a circunferência terrestre. Ela não aparece aqui porque não é o nosso objeto de estudo. Meu objetivo aqui agora é fazer com que você compreenda a circulação dos ventos nessa região do planeta. Tranquilo? Um aspecto básico aqui, fundamental para que você compreenda essa aula. Quando eu falo em circulação de ventos, você tem que lembrar o que é um vento. E o que é vento? Vento nada mais é do que a circulação, a movimentação do ar atmosférico. Saiba que o vento sempre parte de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa. Memorize isso, viu? Vento parte de zonas de alta pressão expulsa vento, baixa pressão recebe vento. Tranquilo? Quando você olha para essas 3 linhas imaginárias aqui, ó, região do Equador e a região aproximadamente dos trópicos. Qual delas recebe durante todo o ano uma maior quantidade de energia solar? Qual dessas 3 linhas é a que registra as maiores temperaturas? Sem sombra de dúvidas é o Equador, correto? Então se nós imaginarmos o seguinte, Equador possui, portanto, uma elevada média térmica. Setinha para cima com T, aqui no meu esquema representa a elevada temperatura. Se aqui a temperatura é elevada, o que a elevada temperatura faz com a pressão atmosférica? Lembre-se, quanto mais quente o ar atmosférico, mais leve ele fica, então a tendência do ar quente é subir. Se o ar quente sobe, ele alivia a pressão exercida na superfície. Portanto, elevada temperatura, baixa pressão atmosférica. Tranquilo, tranquilo? Elevada temperatura no Equador, baixa pressão. Comparativamente, o que acontece com as regiões tropicais, latitudes aqui médias, 30 graus aproximadamente? Próximo aos trópicos, a temperatura, não é que ficará frio, viu? Mas a temperatura próxima aos trópicos, ela é comparativamente menor do que no Equador. Então aqui a temperatura menor que o Equador, aqui também, temperatura menor que o Equador, correto? Se há uma diferença de temperatura das zonas tropicais para o Equador, vai haver também uma diferença de pressão. Se aqui a temperatura é menor, a pressão é o oposto, é maior. Aqui a pressão é maior. Joinha? Diferença de pressão leva a quê? Movimentação do ar. O que eu te falei agora há pouco, eu te disse que o ar sempre parte de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão, correto? Então vai haver o deslocamento do ar atmosférico. Nesse caso, o ar atmosférico vai partir de onde? Vai partir dos trópicos em direção ao Equador. Dos trópicos em direção ao Equador. Esses ventos que partem dos trópicos em direção ao Equador têm nome próprio. Lembra o nome dele? São os chamados ventos alísios. Ventos alísios do sul e aqui ventos alísios do hemisfério norte. Os ventos alísios convergem no Equador e no Equador eles proporcionam o acúmulo de umidade atmosférica. Imagine que isso aqui sejam nuvens ricas em umidade, ricas em H2O. Sim ou yes? Beleza ou não? Ótimo. Chegou no Equador, temperatura super elevada faz com que esse ar se torne ainda mais quente e o ar quente sobe. À medida que esse ar quente sobe, olha só, aqui ele está por volta aí de 3, 4, 5 quilômetros de altitude. Ele vai subir ainda mais, vai lá para o alto
da troposfera, a primeira subcamada da atmosfera. Esse ar rico em umidade, quando chega lá no alto da troposfera, 10, 12, 13 km de altitude, o vapor d'água aqui presente vai o quê? Condensar. Se o vapor d'água condensa, ele precipita, vai chover. Chove onde? Chove na região do Equador. Pensa comigo, região do Equador no mundo, pessoal, é uma região onde chove bastante? Com certeza, né? Porque é uma zona de convergência de ventos. Beleza, beleza? Lá no alto, depois que ocorre a precipitação, esse ar não continuará subindo, porque aqui há uma outra subcamada. Aqui já tem a estratosfera, então ele não vai subir mais. O ar que agora está seco, ele perdeu a umidade, vai fazer isso aqui, ó. Ele não sobe e também ele não desce, mas ele diverge. Ele vai agora divergir. Se próxima à superfície ele convergiu, lá no alto ele vai divergir. Ou seja, se próxima à superfície ocorreram os ventos alísios, lá no alto ocorrem os ventos contralísios. Contralísios de cá, contralísios de lá. Contralísios. Esses ventos agora secos divergem do Equador. Quando chegam mais ou menos na latitude 30 graus, eles já estão frios o suficiente para se tornarem densos e descerem. Eles voltam para próximo da superfície. Quando chegam próximo à superfície, eles já estão secos. É por isso que nas latitudes de 30 graus aproximadamente, latitude dos trópicos aproximadamente, são áreas onde predominam quem? Os desertos. Por que tem muito deserto aqui? Porque é uma área de ar seco. Primeiro é uma área que expulsa vento. Olha aqui, ó, está expulsando vento. Aqui expulsa, aqui expulsa. E quando o ar volta, ele também volta seco. Então não vai haver formação de nuvens, muito menos de chuvas. Concentram-se aqui os desertos. Perceba que formou o quê? Um ciclo, né? Tem um ciclo aqui, um ciclo aqui. Esse ciclo tem nome próprio. Ele é chamado de ciclo ou células de Hadley. Hadley é o sobrenome do climatólogo que primeiro esquematizou essa representação que eu aqui fiz para vocês. Tranquilo? Pegou a ideia? Só uma última informação. Áreas de baixa pressão que recebem ventos são chamadas de áreas ou zonas ciclonais. Área receptora de vento são zonas ciclonais. Você associa com ciclone, por exemplo. Todo ciclone se forma numa área de baixa pressão. Já as áreas que expulsam ventos são áreas anticiclonais. Anticiclo, não vou escrever o resto ali, senão pega a etiqueta. Aqui eu completo. Anticiclonais. Anticiclonais. Tranquilo, tranquilo, minha gente? Pegou a ideia? Beleza? Eu vou apagar isso aqui e vou fazer uma representação agora por um outro ângulo, para você compreender de uma forma ainda melhor isso que eu acabei de apresentar. Então vem comigo, vou apagar e continuar. Moçada, continua aqui comigo então. Olha só, o que eu representei agora? Representei a esfera terrestre, o globo terrestre, e dei destaque àquelas três linhas imaginárias. Olha só, aqui está a linha do Equador, 0 grau. Aqui estão os dois trópicos, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Lembre-se que os trópicos têm latitude de 23 graus, então vou representar aqui aproximadamente os trópicos. Vou colocar a referência de 30 graus. Joinha, joinha? Pois bem, o que aconteceu naquela representação anterior? Eu demonstrei para você que o Equador, por ser uma área de baixa pressão, acaba recebendo ventos. Ventos provenientes de onde? Ventos provenientes dos trópicos, das zonas tropicais. Lembra o nome dos ventos? São chamados ventos alísios. Então os ventos alísios fazem mais ou menos isso aqui, ó. Partem do trópico e convergem no Equador. Partem dos trópicos ou das regiões tropicais e convergem no Equador, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Joinha, joinha? Um dado que eu não mencionei anteriormente, falo sobre ele agora. Essa região do Equador, por receber os ventos, ela pode ser assim chamada, ó, simplesmente por essa sigla, ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. Você ouve falar muito dela nos noticiários quando se fala sobre a previsão do tempo. Importante mencionar que ela não é fixa, viu? Como assim não é fixa? Ao longo do ano, essa zona onde os ventos convergem, ela não se dá exatamente no 0 grau.
Ora ela desloca-se um pouco para o norte, ora ela desloca um pouco para o sul. Isso depende da época do ano, da estação do ano. Tranquilo? Uma última observação apenas. Percebeu que eu coloquei os ventos alísios com uma curvatura? No hemisfério sul, curvam-se para a esquerda, no hemisfério norte, cruzam-se para a direita, ou curvam-se para a direita. Isso ocorre por quê? Isso ocorre por conta do movimento de rotação terrestre. Lembre-se, a Terra está rotacionando, está girando de oeste para leste. O vento, quando ele se desloca na superfície ou sobre a superfície terrestre, ele acaba ganhando esse aspecto curvado em função do movimento de rotação terrestre. Não é que o vento está fazendo curva, mas a impressão é que ele faz essa curva. Isso tem um nome também, é chamado de efeito Coriolis. Efeito Coriolis. É esse efeito Coriolis que, por exemplo, determina o sentido de rotação dos ciclones no hemisfério norte e no hemisfério sul. Os ciclones têm um movimento de rotação inverso quando comparamos os dois hemisférios. Efeito Coriolis. Tranquilo, moçada? Então é isso aí. Espero que tenha sido de bom proveito para você compreender mais esse assunto. Grande abraço, até a próxima.